pela Rede TV e pela TV Record. Vamos começar, como sempre fazemos, com as mensagens de hoje. Nas mensagens de hoje, salvar vidas é a prioridade do governo de São Paulo. Temos feito isso desde o primeiro dia, desde o dia 26 de fevereiro, quando constituímos o Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, sob a direção do Dr. Davi Wippe e a participação direta do nosso secretário da Saúde, José Henrique Germann. Salvar vidas é a prioridade máxima do governo do Estado de São Paulo. Mas sempre, desde que decretamos a quarentena, e o primeiro estado a fazer isso foi o Estado de São Paulo, sempre garantimos o funcionamento do maior número possível de atividades na economia do Estado de São Paulo. Economia que representa quase 40% da economia do país. Tomamos também várias medidas de incentivo à economia. Liberamos 650 milhões de crédito subsidiado para micros, pequenas e médias empresas, através do Banco Desenvolve São Paulo e também do Banco do Povo. Em 19 de março, portanto mais de um mês atrás, suspendemos o protesto de pessoas físicas e empresas por 90 dias. Repassamos 309 milhões de reais aos municípios do interior do Estado de São Paulo para o atendimento à saúde da população do interior, do litoral e da região metropolitana do Estado de São Paulo, sendo também um repasse de 50 milhões que foi feito à Prefeitura de São Paulo para apoiar a montagem dos hospitais de campanha, do Pacaembu e também do AMB. Aqui em São Paulo nunca houve lockdown, que foi necessário em alguns países do mundo. Isso porque adotamos aqui as medidas certas, na hora certa, no momento correto e amparado pela ciência e pela medicina. Os bons resultados obtidos em São Paulo até aqui, com o apoio da população, permitiu que pudéssemos passar uma quarentena com um bom resultado e um resultado que devemos agradecer ao setor de saúde, à ciência, mas também o apoio da opinião pública, o apoio majoritário da opinião pública e da população. Hoje vamos enunciar o Plano São Paulo, plano esse que a partir do dia 11, de forma gradual, heterogênea e segura, faremos a abertura da economia do Estado de São Paulo. Volto a repetir, sempre com o suporte da ciência e da medicina. Aqui, em São Paulo, nem a economia, nem a política se sobrepõem à instrução e à orientação da saúde e da medicina. Numa pandemia como essa, quem determina os nossos passos são a saúde e a medicina, a saúde e a ciência. E assim continuará a partir de 11 de maio, após o término da atual quarentena, que vai até o dia 10 de maio. Vamos levar em conta, sim, situações locais, regionais e setores que possam retornar à economia com as devidas medidas de proteção. Antes de citar quais são os setores que estão já operando e abertos na economia de São Paulo, para que não haja dúvida nenhuma dos que estão nos assistindo, nos ouvindo, dos que nos lerão e nos acompanharão ao longo do dia, quero também fazer aqui, na qualidade de governador do Estado de São Paulo, uma manifestação exatamente ao contrário daqueles que em São Paulo, neste final de semana prolongado, insistiram em fazer manifestações como se estivessem imunes ao vírus, sem máscaras, desrespeitando a orientação e a determinação da Prefeitura de São Paulo, já que aqui na capital de São Paulo é obrigatório o uso de máscara quando saírem de suas casas, e se tornaram defensores e amigos do vírus e inimigos da vida. Façam as suas manifestações de forma segura, pela internet. Nós não somos contra manifestações. Vivemos num regime democrático.
mas não sejam irresponsáveis em fazer isso nas ruas, nas avenidas de São Paulo e ainda tentando bloquear algumas avenidas e algumas ruas da nossa cidade. Quero dizer que orientei novamente o setor de segurança pública do Estado de São Paulo e pedi ao Bruno Covas, prefeito da capital, que orientasse também os profissionais técnicos da CET para impedir qualquer fechamento de rua ou avenida em São Paulo, bloquear o direito de ir e vir, e principalmente na Avenida Paulista, que dá acesso a vários complexos hospitalares públicos e privados, é uma atividade que merece a reprovação do governo e da sociedade. Pessoas que agem desta maneira estão sabotando a saúde, sabotando os profissionais da saúde pública e da saúde privada. As medidas adotadas aqui em São Paulo, como na maioria dos estados brasileiros, por governadores e por prefeitos, têm ajudado a salvar vidas. E assim continuaremos, salvando vidas e protegendo as pessoas. Quero informar, antes das medidas relativas ao Plano São Paulo, voltar a dizer e a mencionar aqui que São Paulo não parou, ao contrário de informações falsas, mentirosas ou desavisadas que são colocadas na internet. Os setores de abastecimento, alimentação, comunicação social, construção civil, hotéis, petróleo e gás, produção agropecuária, produção industrial, saúde, segurança, setores de energia e transporte não foram fechados em nenhuma das quarentenas em São Paulo. Restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, serviços de alimentação foram orientados a funcionar em sistema de delivery e ou de drive-thru, e assim tem acontecido. São Paulo fez a quarentena mais equilibrada do país. Foi o primeiro estado a propor a quarentena, a implantar a quarentena, e fizemos isso de forma equilibrada, sensata e não precipitada. Setores como, e eu vou elencar aqui para que não haja dúvida da opinião pública e dos setores da economia também, quais são as áreas que estão abertas e funcionando com as medidas de proteção aos seus funcionários e aos usuários destes serviços. Estão abertos e funcionando dentro dessas regras sanitárias em todo o estado de São Paulo. Açougues e congêneres, empresas de administração tributária e aduaneira, armazéns de logística, assistência à saúde, assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, atividades acessórias de suporte e distribuição de insumos necessários à cadeia produtiva, atividades de segurança pública e privada, inclusive a de vigilância, guarda e custódia de presos, atividades de defesa nacional e defesa civil, atividades médico-periciais relacionadas com a Seguridade Social, atividades médico-periciais, atividades de pesquisa científica, laboratoriais e similares, atividades de representação judicial e extrajudicial, bancas de jornais, captação e tratamento e distribuição de água, captação e tratamento de esgoto e lixo, centro de abastecimento de alimentos, inclusive o CEAGESP, clínicas veterinárias, comercialização de materiais de construção, comercialização de embalagens. Todos esses setores estão operando regularmente em São Paulo. Acrescento que estão liberados também. Desde o início, nunca houve a proibição para os setores que estão sendo mencionados aqui neste momento. Estão liberados também comercialização de insumos e produtos agropecuários, medicamentos de uso veterinário e vacinas. Os meios de comunicação social, empresas jornalísticas e de radiodifusão, construção civil, controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre, cuidados com animais em cativeiro, estabelecimentos de beneficiamento e processamento de produtos agropecuários, estabelecimentos comerciais de assistência técnica de produtos eletroeletrônicos, estacionamento de veículos, farmácias, feiras livres, fiscalização ambiental, fiscalização do trabalho, fiscalização tributária e aduaneira,
guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e materiais nucleares, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás natural, hotéis e similares, iluminação pública, inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal, lavanderias, levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, lojas de conveniência de venda de produtos alimentícios localizados em postos de combustível, excetuando-se o serviço de alimentação no local, locadoras de veículos, mercado de capitais e seguros, monitoramento de construções e barragens. Estão abertos e funcionando, repito, desde o início das quarentenas aqui no estado de São Paulo. Também oficinas de veículos automotores, mecânicas e borracharias, incluindo de motocicletas e bicicletas, pet shops e pet cares, postos de combustível e derivados, prevenção, controle e erradicação de pragas de vegetais e de doenças animais, prestação médico-pericial na carreira do perito médico federal, produção agropecuária e a agroindústria, processamento, beneficiamento, manutenção de equipamentos e insumos de produtos agrícolas, químicos e veterinários, bancos e serviços de distribuição de numerária à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do sistema financeiro nacional, produção de petróleo e produção de petróleo, postos de combustível, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo. Serviços de call center, serviços de construção civil, serviços funerários, serviços clínicos e hospitalares, serviços laboratoriais e farmacêuticos, todos os serviços médicos, todos os serviços odontológicos, serviços fisioterápicos, serviços postais, unidades lotéricas, serviços cartoriais, data center e serviços relacionados à tecnologia da informação e processamento de dados, serviços veterinários e de venda de produtos farmacêuticos e alimentos para animais. Conforme já mencionado, serviços de entrega, delivery e ou drive-thru por bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e similares. Serviços de manutenção de bicicletas, supermercados e todos os congêneres. E ainda, transportadoras, transporte local, intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e transporte de passageiros por táxi ou aplicativo, o mesmo para entrega de cargas em geral. E, finalmente, telecomunicações e internet, vigilância e certificação sanitárias e fitossanitária, vigilância agropecuária internacional. Isso significa, amigos e amigos, 74% de toda a estrutura da economia do estado de São Paulo. Para que fique claro e de maneira objetiva como construímos com a ciência, com a medicina, com zelo e com eficiência o programa de quarentena em São Paulo. Ao dar essas informações de forma precisa e elencada, nós aqui podemos calar muitas das críticas injustas e muitas irresponsáveis que são dirigidas à quarentena no estado de São Paulo. Hoje nós anunciamos a reabertura gradual da economia do estado de São Paulo com o Plano São Paulo, que será apresentado aqui a vocês de forma detalhada pela Patrícia Ellen e o Rodrigo Garcia e Henrique Meirelles em nome da área econômica e também para o José Henrique German e Davi Wipp em nome da ciência e da medicina. A reabertura econômica após o dia 11 de maio. Quero esclarecer aqui a prefeitas e prefeitos do interior do estado de São Paulo, a legisladores, deputados federais, estaduais, vereadores e vereadoras, à sociedade civil como um todo, que até o dia 10 de maio não haverá nenhum movimento, nenhuma alteração no programa de quarentena em todo o estado de São Paulo. E a obediência a essa quarentena deverá ser feita rigorosamente dentro daquilo que já estabeleceu o decreto do governo do estado de São Paulo. A epidemia atinge de maneira diferente as regiões do nosso estado. Hoje nós já temos este levantamento processado e sendo avaliado pelo nosso centro de contingência do Covid-19. Portanto, os critérios
da nova quarentena, daquilo que virá a partir do dia 11, serão diferenciados e de acordo com os dados científicos apurados em cada cidade e pelas regiões do estado de São Paulo. Mas até 10 de maio, volto a dizer, nada muda. Vamos precisar de paciência, compreensão e respeito a essa orientação. Mas tudo vai passar. E vai passar se todos nós ajudarmos, contribuirmos e formos solidários. E vai passar com menos vítimas, com menos mortes e menos perdas para as famílias de São Paulo. A economia paulista, a economia de São Paulo, foi de fato reduzida em decorrência da doença e não em função da quarentena exclusivamente. O temor das pessoas é muito claro, por isso que mais de 50% delas estão em casa, porque respeitam a ciência e respeitam a vida. De nada adianta abrir o comércio e não ter quem compre, quem consuma, e ainda colocando em risco os seus funcionários. Tudo na hora certa, na forma certa e fundamentado na ciência e na medicina. Estabelecemos neste planejamento que vocês verão na sequência, um projeto sólido, consistente e amparado na ciência, onde a curva epidemiológica e a capacidade de tratar os doentes estará sob controle em todas as regiões do estado de São Paulo. É deste trabalho conjunto, do alto escalão do governo de São Paulo, com médicos, empresários, economistas e setores da sociedade civil, que nós definiremos gradualmente os protocolos para esta volta, repito, gradual, responsável e segura à normalidade econômica e da vida das pessoas, mas protegendo a sua saúde e as suas vidas. Finalizo. Taxa de isolamento em 21/4, ontem, em São Paulo, capital, e no estado de São Paulo. O mesmo número, 57%. Quero agradecer à população por ter atendido o nosso apelo. Este é um número bastante razoável e a nossa busca é estarmos sempre neste índice acima de 50%, podendo chegar a 60%. E em algumas regiões, felizmente, ultrapassamos a casa de 60%. E aqui vão o nome das 20 cidades do estado de São Paulo que estão acima de 50%, e eu quero cumprimentar prefeitas e prefeitos e os munícipes, a população dessas cidades, por terem e estarem respeitando a quarentena. São Sebastião, 67%, foi a cidade campeã neste final de semana prolongado. Ubatuba, 64%. Cruzeiro, 64% de isolamento. Lorena, 63%. Caraguatatuba, 61%. Ribeirão Pires, 61%. Itanhaém, 58%. São Vicente, o mesmo número, 58%. Mairiporã, 58%. Caçapava, 58%. Cajamar, 58%. Caieiras, Bebedouro, Pindamonhangaba, todos com 58% de isolamento. Ibiúna, 57%, o mesmo número de Poá. Itapecerica da Serra, 56%. Votuporanga, 56%, o mesmo número de Pirassununga e Guaratinguetá. Essas foram as 20 cidades com o maior índice de isolamento no estado de São Paulo, de acordo com o nosso sistema de monitoramento inteligente. Essas eram as comunicações de hoje. Eu agora passo a palavra a Patrícia Ellen. Desculpa. Vamos ao Rodrigo Garcia, que faz a introdução, José Henrique Guerma e Patrícia Ellen pela ordem. Então, Rodrigo Garcia, nosso secretário de governo e também vice-governador de São Paulo. Antes do detalhamento, governador, que será feito pela Patrícia, pelo Dr. Meirelles e pela Ana Carla, na área econômica, é fundamental deixar 3 grandes mensagens aqui para a população. A primeira delas, isso que o governador acabou de dizer, que São Paulo não parou. Praticamente 74% da economia paulista funciona desde o primeiro dia da quarentena decretada no mês passado. Segundo, que a quarentena permitiu ao estado de São Paulo a preparação da rede de saúde, que
que é o que ficou evidente também pelos números colocados pelo governador. Não fosse esse tempo e não fosse essa preparação, hoje o lugar comum de São Paulo seria com outras capitais do Brasil que estão sofrendo com mais de 100% de ocupação de leitos. Então a preparação permitiu nós ampliarmos os leitos e São Paulo ter sim capacidade de atendimento na área da saúde. E o terceiro e último ponto foi justamente o trabalho que deu base a isso que será apresentado hoje, que é o Plano São Paulo. Um trabalho que vem sendo realizado desde o primeiro dia da decretação da quarentena, levando em consideração experiências internacionais, protocolos sanitários internacionais, que a partir de hoje, com o Plano São Paulo, toda a equipe do governador João Dória, de secretários e secretárias, estarão escalados individualmente para dialogar com os setores da economia, para pactuar com os setores da economia e para, ouvindo a ciência e a medicina, no momento adequado, como o governador disse, fazer a reabertura com responsabilidade e com a gradualidade necessária. Então seriam esses 3 pontos que eu destacaria, governador. Muito trabalho envolvido nisso que será apresentado agora pela Patrícia, pelo Meirelles e pela Ana Carla, sempre respeitando, como o governador disse, a ciência e a medicina e as boas práticas. Em São Paulo não tem improviso, não tem nenhum tipo de pressão aceita pelo governador. Tem a ciência e a elaboração com dados técnicos daquilo que é melhor para a sociedade paulista e que é verbalizado pelo governador João Dória. Rodrigo Garcia, muito obrigado. Vamos então ao Zé Henrique Germann para a sua intervenção. E, na sequência, vamos a Patrícia Ellen, Henrique Meirelles e Ana Carla Abrão. Obviamente que ainda voltaremos depois ao doutor Davi Wippe. José Henrique Germann, por favor. Boa tarde, muito obrigado, governador, vice-governador, e a todos que estão aqui nos prestigiando nesse dia importante aqui para o nosso trabalho. E eu vou fazer uma pequena apresentação a respeito disso. Os casos confirmados em Covid-19, de ontem para hoje, são 15.385 no estado de São Paulo e 43.079 no Brasil. Devo salientar que houve um acréscimo de 6% do número de casos. O número de óbitos é 1.093 para o estado de São Paulo e 2.741 para o Brasil. E houve um acréscimo aqui no estado de 5% do número de óbitos, né? As pessoas internadas em UTI hoje são 1.284, em enfermaria 1.341. O seguinte, como vocês podem ver aqui, eu não sei se as cores correspondem, mas acho que sim. A laranja, somos do estado de São Paulo, logo acima tem o verde, que é o Brasil. Nós temos 15.385, o Brasil 43. Então vocês veem este gráfico, ele é um gráfico exponencial, todos os valores vão alterando ao longo da vertical, que é o número de casos, então o mesmo intervalo varia em número de casos, chega a 1 milhão no topo do gráfico. E na horizontal nós temos as datas, né? Desde 15 de março, é o primeiro dia que a gente considera nesse estudo e é o dia do 100º óbito. Se todos os países tivessem seu 100º óbito no mesmo dia, 15 de março, esse seria o gráfico real. Cada país teve o início num dia diferente. Mas nós estamos hoje, vocês podem ver, tem algumas curvas, algumas retas pontilhadas que significam a velocidade de crescimento da virose, da endemia. Dobram a cada dia, mais à esquerda, depois a cada 2 dias, a cada 4 dias, o do meio à direita, e o mais à direita a cada semana. O gráfico do estado de São Paulo, ele teve esse acréscimo, que pode ser devido à questão. Tem 2 componentes nesse acréscimo, que é o número de exames que foram colhidos anteriormente, que estavam em atraso, e a demanda diária do número de exames. E ele agora se aproxima para
sobre a Coreia do Sul, vamos dizer assim, e mais perto da curva de a cada semana ele ter o dobro de pessoas contaminadas, né? O seguinte, aqui é relacionado ao número de óbitos, não é um gráfico exponencial, é outra lógica de gráfico, e nós temos dois cenários, o azul e o verde são os cenários que consideram o isolamento social em todo o estado, e um outro gráfico, outros critérios que foram colocados para esta projeção. Nós estamos hoje em 1.093, nós estamos na curva azul, né, devendo chegar, a previsão desta curva é de 3.000 óbitos no dia 3 de maio. E nós esperamos, com a eficiência das nossas terapias, manter um nível um pouco abaixo de pessoas curadas e sobreviventes da epidemia. Seguinte. Agora nós temos o Plano São Paulo, que é, como foi explicado pelo governador e pelo vice-governador, um plano detalhado. O detalhamento não é aqui e agora, mas é um plano detalhado de estudos e que levam a decisões fundamentadas principalmente em ciência e observação. Seguinte, então, nós estamos observando as experiências internacionais de todos os principais países que passaram pela epidemia e que ainda estão passando, e fundamentamos todos os nossos estudos nos principais fatores, né, que levam a uma certa retomada gradual da economia. Isso gera, então, o Plano São Paulo, que é a volta gradativa e responsável da atividade econômica. O seguinte, nós temos aqui as referências, que são 8, que nós colocamos para estudos também. Primeiro, o lockdown que aconteceu nos demais países foi fundamental para viabilizar o achatamento da curva em todo o mundo. Os países iniciaram essa retomada após 40 a 60 dias do início do lockdown, a retomada da abertura. A retomada foi condicionada a curvas de novos casos e do achatamento e da tendência de queda da curva principal, curva de contaminados. Alta capacidade de testagem, é fundamental que a gente parta para um sistema diferente de testagem, para que a gente possa, além de fazer a demanda diária, aumentar esta demanda de alguma forma para testar o maior número de pessoas. A retomada depende também da capacidade de atendimento do sistema de saúde. Hoje, pela ocupação que nós temos, pelo aquele ligeiro achatamento que eu mostrei para vocês na nossa curva de São Paulo, os serviços de saúde conseguem dar conta de todas as necessidades que temos no atendimento, na assistência. A regionalização é extremamente importante, porque o país já é heterogêneo, o Estado também é heterogêneo, e com isso a gente precisa ter esta regionalização em função dos fatores críticos em cada uma delas. Fasear, para não ser tudo de uma única vez, e estabelecer as mudanças gradativamente. Abordagem setorial, por uma definição dos setores da economia, implementação e, seguidamente, de monitorização dos resultados. Seguinte. Esta é a curva de lockdown dos vários países, China, Itália, Espanha e tal. E vocês podem ver, por exemplo, a Itália, se ela parasse em 21/4 seu lockdown, ela teria feito 43 dias de lockdown. E, pelo que ela anuncia, ela fará 54 dias de lockdown. No Brasil, São Paulo especificamente, nós estamos aqui no dia 21 de abril, com 28, se eu estou enxergando direitinho, 28 dias, e para a data anunciada, que a gente pode começar a fazer alguma mudança, nós estaremos com 47 dias, embora nós não tenhamos feito um lockdown. Acho que vale a pena citar que, pelos 74 itens da economia que estão funcionando, e isto é fruto do isolamento e do distanciamento social das pessoas,
Por isso que nós podemos trabalhar desta maneira e ter esse discreto achatamento da curva, e por isso vem aí o Fique em Casa. Então, este Fique em Casa, que hoje nós trabalhamos com em torno de 50 e poucos %. Seguinte, nós temos vários sistemas de monitoração. Entre eles é o sistema de monitoramento inteligente, aqui do Palácio, que mapeia e acompanha os principais indicadores e modela esses dados para que permitam evoluir junto com a observação do Covid e seus impactos nos municípios do interior do estado. Temos um comitê, uma comissão que tem saúde e economia. Ele se reúne a cada dia no seguinte sentido de associar as questões de saúde com as questões da economia, que nunca podem estar distantes. E um acompanhamento do impacto econômico e de saúde nos diversas... eu não estou enxergando o que está escrito, mas tudo bem. Por grupo empresarial. Então, feito isso por grupo empresarial. Pior. Seguinte, isso. Então, nós estamos trabalhando para todo o estado de São Paulo, com curva de projeção de casos, com ocupação de leitos, com os dashboards regionais, Araçatuba, Araraquara e por aí afora, acompanhamento da evolução dos casos por municípios, que dá aquele mapa de calor a respeito da incidência da epidemia no estado, a análise do isolamento social e a análise do crescimento do Covid-19. Então, do PIB do estado neste momento. Seguinte, eu passo a palavra para a Patrícia Ellen. Muito obrigado, governador. Obrigado, José Henrique Guerra. Agora vamos à área econômica, com as intervenções da Patrícia Ellen, Henrique Meirelles e Ana Carla Abrão. Patrícia. Muito obrigada, governador. Então, toda essa preparação foi muito importante para estarmos onde estamos hoje, com esses dados integrados, com os painéis de controle, e para lançar oficialmente hoje o trabalho do Plano São Paulo. O que temos aqui é o processo que vamos seguir nesse plano, porque o trabalho vai ser conduzido de uma forma colaborativa, transparente, envolvendo a saúde e a economia dentro do governo, mas também a sociedade e os grupos empresariais. Quais são os princípios desse plano? O primeiro princípio é a preservação de vidas como principal objetivo, com uma volta gradual e responsável à normalidade. Todas as decisões vão ser baseadas em dados, evidências e na ciência, como foram feitas até este momento. A pactuação será feita com a saúde, com o setor econômico e com a sociedade. A implementação será faseada, regionalizada e setorial. Isso só é permitido ser feito hoje, porque hoje temos os dados e tivemos essas semanas para preparar nosso sistema de saúde e também um acompanhamento no nível regionalizado e, em muitos casos, municipal. A mobilização é de toda a equipe de governo, pactuando protocolos com os setores da economia. Por isso que hoje temos aqui a presença de uma série de secretários que estão representando cada um desses setores da economia aqui conosco hoje. Mas, em hipótese alguma, nós faremos uma abertura desordenada, com flexibilização aleatória ou desrespeitando os critérios da saúde e da ciência. Com isso, os critérios que serão utilizados para essa retomada, nesse esforço conjunto nas próximas 2 semanas, eles consideram a preparação do sistema de saúde e também a preparação da sociedade e dos setores econômicos. Dentro do sistema de saúde, nós temos 3 principais critérios: o acompanhamento da disseminação da doença,
a capacidade do sistema de saúde e o monitoramento do vírus. Na disseminação da doença, nós estaremos comparando todos os cenários de evolução da epidemia. É bastante inédito um governo vir aqui e mostrar, como o secretário Guerman fez, os cenários projetados e dizer se estamos dentro ou fora das projeções. Nós faremos isso com vocês de uma forma transparente também nas próximas semanas. Nós hoje temos condições também de acompanhar a utilização dos leitos diariamente no nível municipal. E é isso que faremos para que possamos entender como essa abertura pode ser feita no nível regionalizado. O monitoramento do vírus, Dr. Davi Wippe tem dito como a testagem rápida e em massa é fundamental para a preparação da saída. E isso foi feito em diversos países do mundo, assim faremos em São Paulo. Na parte econômica e para a preparação da sociedade, estaremos preparando protocolos setoriais de saúde, higiene no ambiente de trabalho, adaptados a cada setor e a cada ambiente econômico. E para isso que nós precisamos, estamos preparados para fazer toda a mobilização do governo para fazer esse diálogo setorial nas próximas 2 semanas. Com a sociedade, também precisamos de adesão da população às restrições sociais e o conhecimento sobre as medidas de higiene. E aqui já fica um agradecimento porque a sociedade está fazendo o nosso trabalho. Nós estamos mantendo o nível de isolamento entre 50% e 60%, como o secretário Guerman colocou aqui, sem medidas restritivas de lockdown total ou de confinamento completo, que foi o que foi feito em outros países que alcançaram níveis parecidos. Nós temos, o secretário Meirelles sabe disso, 70% da economia girando e o governador pessoalmente listou todos os setores que estão abertos. Mas nós precisamos, por isso, entender e reconhecer que faremos uma abordagem regional, definição por região e cidade das medidas da retomada. Isso foi feito e é recomendado pela OMS, foi feito pela Alemanha, pelos Estados Unidos e será feito por São Paulo. Nosso objetivo é sermos aqui uma referência na retomada econômica e também na contenção da pandemia para o Brasil e para o mundo. Para isso, o primeiro passo é segmentar os municípios de acordo com a situação da pandemia, capacidade do sistema de saúde. Nós receberemos da saúde a definição aqui de quais são os critérios-chave, qual que é a meta de número de casos, quantidade de leitos, testes disponíveis para sintomáticos e suspeitos. Aqui também vamos precisar de uma colaboração muito grande do setor privado para testagem massiva em grandes empresas, em grandes ambientes econômicos. E nós trabalharemos em conjunto para que as regiões sejam definidas por nível de risco. Então nós teremos 3 níveis de risco: zona vermelha, zona amarela e zona verde. Lembrando que hoje temos todas as nossas regiões aqui entre a vermelha e a amarela, porque para estar na zona verde a gente precisa alcançar um baixo número de casos, baixa ocupação de leitos de UTI, testes disponíveis para sintomáticos e suspeitos e protocolos setoriais implementados. Assim, até o dia 11, como foi dito pelo governador, temos muito trabalho pela frente, que é garantir que tudo isso seja preparado para que possamos trabalhar junto com a saúde na definição e classificação de cada um dos municípios e com esse nível de monitoramento feito aqui município por município, com casos, óbitos, utilização da capacidade do sistema de saúde. Esses painéis estão sendo finalizados agora para que sejam acompanhados tanto pela saúde quanto por um núcleo central da retomada econômica, com a Secretaria de Governo, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Regional, Secretaria da Saúde, sempre conosco, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Investe São Paulo. E, obviamente, a mobilização do governo com a elaboração de protocolos setoriais, e aqui nós vamos estar sempre buscando um objetivo de otimizar. A gente quer atender os setores com maior vulnerabilidade econômica, então vamos priorizar setores que têm maior vulnerabilidade e menor risco no ponto de vista do enfrentamento à pandemia, para que esses setores sejam retomados e acolhidos mais rapidamente, com esse trabalho que vai envolver praticamente todos os secretários de governo, na definição de protocolos, nessa interlocução inédita e bastante intensa nos próximos dias com a sociedade civil e com os setores econômicos. 5 dimensões de protocolos estão sendo consideradas: distanciamento social, higiene pessoal, sanitização de ambientes,
comunicação e condições de monitoramento de casos de grupos de risco. Essas dimensões, elas também são padronizadas por setor, então nós temos um protocolo padrão, mas teremos também protocolos específicos para ambientes e setores, e por isso que esse trabalho é tão importante. Não vamos reinventar a roda, muito já foi feito, então estamos aproveitando os protocolos da OMS, estamos definindo protocolos padrão, mas também teremos protocolos setoriais, e é esse trabalho que nós estamos iniciando hoje com os nossos secretários. Com isso, eu passo a palavra para a Ana Carla, que vai contar um pouco da importância da mobilização do Conselho Econômico Externo do governo também, que nos acompanhará a partir de agora. Obrigada, Patrícia. Muito boa tarde a todos. Me junto aqui hoje, com muita honra, governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia e secretários, para contribuir justamente com ciência, com técnicas analíticas, com modelagem, para justamente prover, oferecer ao governo do Estado de São Paulo técnicas e ajuda, inclusive com experiências internacionais que a gente tem, para poder justamente garantir que a prioridade que está definida pelo governador João Dória, que é o salvamento de vidas, seja conciliável, compatível com uma abertura gradual, segura da economia do Estado de São Paulo. A gente tem aqui algumas ferramentas que serão utilizadas. Uma delas é o que a gente chama de um navegador, que nada mais é do que uma capacidade de projetar a curva de contaminação e, portanto, criar cenários que vão permitir que, a partir das medidas de abertura, com base em todos os critérios que foram apresentados aqui pelo secretário Guerra, pela secretária Patrícia, a gente possa monitorar os impactos dessa abertura, calibrá-los para conseguir justamente o equilíbrio entre a retomada da economia e a garantia de atendimento à saúde, a preservação da saúde e da vida das pessoas no Estado de São Paulo. Isso será feito com a ferramenta e com o Conselho de Economia, que vai contar aí com as contribuições do Pércio Arida, do Eduardo Haddad, do Alexandre Schwartzman e vários outros economistas que nós vamos consultar ao longo desse processo. Na próxima página, a gente tem aqui um pouco do que será o racional. A gente hoje vive uma situação de resposta à crise e o que nós precisamos migrar agora é para o gerenciamento de riscos, controle dos riscos que são inerentes à própria abertura e à flexibilização do isolamento. Mas isso tem que vir compatibilizado justamente com medidas que visem a recuperar a economia e a sustentar essa recuperação de forma equilibrada com as próprias medidas de isolamento e calibrado, mais uma vez, com a flexibilização que virá. Então, a ideia do Comitê Econômico é justamente garantir que essas ações serão feitas com segurança, com efetividade, com eficácia e com impacto que compatibilize a saúde e a economia, que é essa orientação que o governador João Dória tem dado desde o início. Muito obrigada. Obrigado, Ana Carla Abrão. Ana Carla é uma das coordenadoras desse grupo, ela já indicou também os economistas que fazem parte deste grupo, convidados por nós, todos evidentemente pro bono, estão nos ajudando e contribuindo neste programa chamado Plano São Paulo. Obrigado, Ana Carla Abrão. Vamos agora ouvir a palavra do ex-ministro, ex-presidente do Banco Central e secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles. Obrigado, governador. Então, nós vamos agora trabalhar em duas fases, como foi mostrada no último gráfico, mas a ideia é trabalhar com 4 polos de ação. O primeiro, a garantia da manutenção do padrão de consumo das famílias e da liquidez das empresas. Como? Nesse ponto, é fundamental a eficiência e efetividade dos gastos públicos. Isto é, o governo entra e o governo tem um papel fundamental em todos os países do mundo, em qualquer crise, mas particularmente nessa crise
pela dimensão que ela tem. Então, nós temos que, de um lado, assegurar o padrão de consumo das pessoas, que ele se dá de duas maneiras, não só com auxílio direto, como está sendo no momento providenciado pelo governo federal, ou através da ação do Banco do Povo em São Paulo, mas também é muito importante a manutenção da liquidez das empresas. E nesse aspecto nós temos dois focos de ação. Desde as ações de repasse de recursos por parte do Banco Central, como qualquer Banco Central do mundo, através do BNDES e do sistema financeiro, mas isso aí tem as suas limitações devido à complexidade do trajeto, e isso está, de fato, precisando ser acelerado. A maneira mais fácil adotada nos principais países do mundo é o Banco Central adquirir diretamente papéis comercializados no mercado ou carteiras de crédito dos bancos. Para isso é necessário, inclusive, uma autorização através de um projeto de emenda constitucional em tramitação no Banco Central. Mas é muito importante que os programas que já estão anunciados e digamos assim, autorizados do ponto de vista jurídico, que sejam implementados de forma rápida e eficaz. Estamos vendo muita dificuldade nessa área. Então, existe uma questão aqui de implementação. Por exemplo, nós temos em São Paulo o Banco Desenvolve São Paulo. É fundamental porque é uma instituição que tem condições e tem um programa anunciado, o governador já mencionou, programas de empréstimos do Banco Desenvolve São Paulo, que já está fazendo, mas com uma característica muito importante. Ao contrário de instituições públicas federais, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Desenvolve São Paulo não tem poderes legais, jurídicos, para fazer captação direta do setor público. E um outro ponto muito importante, ele desenvolve, o Banco Desenvolve São Paulo depende, portanto, para desenvolver as suas atividades, de um aporte de recursos, número 1, do governo estadual. O governo estadual tem limitações na Constituição brasileira, não é assim em outros países, mas no Brasil é. O Estado não pode emitir títulos diretamente no mercado, isso é uma prerrogativa do Tesouro Nacional. Portanto, o governo do Estado tem que depender de repasse de recursos federais através da emissão de dívida pelo Tesouro Nacional no momento de enfrentamento da crise, né? Então, isso é feito ou direto, através do Tesouro Nacional, ou através do BNDES. E uma das fontes importantes, a mais importante fonte de recursos, além do Tesouro do Estado, do Banco Desenvolve São Paulo, é o repasse de recursos do BNDES. O BNDES tem muito caixa, né? Deve ter aí ao redor de 100 bilhões de reais em caixa, o que é bom. Agora, estava previsto, e houve uma requisição nesse sentido do Banco Desenvolve São Paulo, de um aporte inicial de 1,5 bilhões de reais para serem canalizados através do Banco Desenvolve São Paulo, como o BNDES canaliza recursos, por exemplo, através de bancos privados, né? Só que no caso do Banco Desenvolve, com taxas baixas, muito abaixo do mercado, prazos maiores, etc. Para vocês terem ideia, a demanda do Banco Desenvolve São Paulo multiplicou-se várias vezes, aproximadamente 10 vezes, em relação ao que era antes da crise. Então, isso é fundamental para as empresas, principalmente aquelas atendidas pelo Banco Desenvolve São Paulo, que são as pequenas e microempresas. No entanto, por razões não compreensíveis, o BNDES se recusou a fazer o repasse para o Desenvolve São Paulo. Faz para o setor privado, mas não para um banco do setor público que tem uma atuação preferencial, fundamental, crítica nesse momento, principalmente em relação a pequenas e microempresas. Como disse o governador, este é o momento de enfrentarmos uma crise, não é o momento de fazer política, é o momento de enfrentar crise, é o momento de salvar vidas, proteger a economia, proteger as empresas e, em consequência, proteger os empregos, que é fundamental para que a economia possa retomar.
Portanto, o Estado está fazendo a sua parte, não só no campo da saúde, como foi já descrito, mas também no campo da economia, com a ação atuante, principalmente do Banco Central de São Paulo e do Banco do Povo para empréstimo de pessoa física de baixa renda. Agora, olhando à frente para a recuperação, além disso, além da preservação do Pacto Produtivo Nacional e dos empregos, nós temos que melhorar o ambiente de negócios, de segurança jurídica que incentiva os investimentos privados. Estamos já nessa linha, nesse trabalho. O governo de São Paulo já tinha promovido a maior licitação de rodovia da história do país, que é a estrada Piracicaba e Panorama, que tem algo que não é visível à primeira vista, mas é fundamental, que é exatamente geração de emprego e renda, contratação de pessoas e todos os investimentos em toda a região coberta pela rodovia, sem falar nos benefícios, evidentemente, de longo prazo, quando a rodovia estiver pronta, não é? Então, existe recursos para isso, existe interesse de investidores internacionais. Nós estamos, para isso, trabalhando na melhoria do ambiente de negócio. Muitas dessas medidas são federais ou dependem do Congresso Nacional, principalmente na área de segurança jurídica, para que nós tenhamos um aumento dos investimentos privados, não só no setor de infraestrutura, mas também na produção, no aumento de emprego, na criação em consequência, de demanda, porque na medida que não só se aumenta a oferta, mas se contrata pessoas que passam a ter recursos. E isso vai viabilizar a sustentabilidade das cadeias produtivas nacionais. Portanto, São Paulo, que já vinha crescendo, inclusive 3 vezes quase acima da média nacional, está enfrentando essa crise com vigor, e a nossa ideia é ajudar o país, impulsionando o crescimento da economia brasileira, uma vez iniciando a trajetória da recuperação, como mostrado na medida em que aquela curva de contaminação entre na sua escala decrescente e a economia volte a crescer. Obrigado. É isso, governador. Obrigado, Henrique Meirelles. Mais uma vez, queria agradecer a Ana Carla Abrão e também os economistas que estão nos ajudando, Pércio Arida, Eduardo Haddad, Alexandre Schwartzman, e o setor privado, indústria, comércio, setor de serviços, setor de tecnologia, estão integrando este comitê de economia. Antes das perguntas, uma boa notícia que será dada por Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan e integrante do nosso comitê médico, o Centro de Contingência do Covid-19. São 15 membros, um deles é o presidente do Instituto Butantan, que aqui está e hoje com boas notícias. Boa tarde, governador. No dia 4, último passado, foi oficializada a plataforma de laboratórios para o diagnóstico do coronavírus. Naquele momento, nós tínhamos em torno de 17 mil exames aguardando a realização do RT-PCR. Nós imediatamente organizamos, nesse momento, 38 laboratórios. Desses 38, 12 já estão operando em capacidade máxima. Desses 17 mil, nós zeramos ontem. Quer dizer, não existem mais 17 mil, e temos uma notícia melhor. Realizamos, desde o dia 9, 24 mil exames. Realizamos os 17 e batemos na casa dos 24 mil. Quer dizer, no dia 9 nós tínhamos o estado inteiro em torno de 11 mil testes feitos. Hoje nós temos 35,6 mil testes feitos. Quer dizer, o teste diagnóstico, o teste de acompanhamento é um componente dinâmico e importante da fotografia da epidemia. Então, nós temos o compromisso de gerar esses dados rapidamente, de realizar esses exames rapidamente. Desde a semana passada, não demora mais do que 48 horas para a emissão do resultado. Então, meta cumprida, vamos em frente. Obrigado, Dimas Covas. Vamos agora à palavra do doutor Davi Wipp. Dimas, parabéns, meta cumprida, esse era o objetivo, foi anunciado aqui e a meta foi cumprida, aliás, um dia antes da data estabelecida. Parabéns. Doutor Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19. Doutor Davi Wipp. Boa tarde a todos.
o centro de contingência continua absolutamente alinhado a tudo que está sendo feito, com uma proposta claríssima baseada em ciência, tecnologia, na história pregressa, na história atual, de dar suporte às decisões do governo do Estado de São Paulo. Então, o centro continua funcionando todos os dias, todas as horas, subsidiando o secretário e o governador do Estado de São Paulo. A nossa estratégia é muito clara. Nós seguimos as curvas epidemiológicas, nós seguimos a movimentação do vírus. Então, as decisões do centro de contingenciamento se baseia em fundamentos científicos e em fundamentos técnicos. Isso tem sido levado à Secretaria, ao governo. Eu quero aqui fazer um depoimento e de novo, de agradecimento ao governo, porque todas as nossas sugestões foram atendidas de forma integral. Então, nós trabalhamos absolutamente alinhados, a área econômica, a área de saúde, em cima de um fato que é crucial: ciência. Nenhum de nós aqui faz outra coisa a não ser ciência para subsidiar o governo nas suas melhores decisões. Obrigado, doutor Davi Wippe. Antes de passarmos às perguntas, eu queria transmitir em nome do governo de São Paulo, em meu nome, da minha esposa, da minha família, a solidariedade aos familiares de 1.093 vítimas aqui no estado de São Paulo, que infelizmente perderam as suas vidas pelo Covid-19. A nossa profunda solidariedade aos familiares dessas 1.093 vítimas. Nós temos perguntas presenciais, hoje mais do que as online. Vamos começar com a TV Globo, Globo News, com a jornalista Beth Pacheco. Beth, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada. Minha pergunta é em relação justamente aos testes, porque acho que imagino fundamental saber mais de quem já se contaminou, né, e mais até a causa da morte, mas quem já foi exposto à Covid, não apresentou sintoma, enfim. Esses testes rápidos em relação à imunização, porque daí eu acho que o mapeamento fica bem mais claro, aquela população ali que já está imunizada, enfim, aquele bairro que pode ser liberado mais rapidamente. Nesse sentido, do teste rápido, qual é a novidade? Beth, obrigado pelas perguntas. Eu vou dividir a resposta com o Dr. Dimas Covas e o Dr. Davi Wippe. Por favor. Dimas, e na sequência o Dr. Davi Wippe. O teste rápido ele é importante numa fase da epidemia. Quer dizer, o teste de RT-PCR é na fase do sintoma, na fase aguda, e o teste é quando a pessoa já teve a infecção e ela desenvolve anticorpos. Então, o teste rápido, ele identifica esses anticorpos e diz se o indivíduo teve a infecção pregressamente. Quer dizer, esse teste demora 14 dias para começar a dar resultados consistentes. Então, ele é importantíssimo. Ele tem que ser feito de uma forma planejada, ele não pode ser feito de forma indiscriminada na população, né? Nós precisamos separar a população de acordo com coortes determinadas e categorias de exposição. Então, nós estamos com um plano em andamento para o início o mais rapidamente possível, já para setores específicos, setores de segurança, setores de saúde, setores dos serviços essenciais e o acompanhamento da epidemia aí nos casos das coortes que eu mencionei. Explicando claramente uma coisa e outra, como o professor Dimas falou. PCR-RT serve para diagnóstico de doença aguda. Ele não serve para acompanhamento de epidemia. Então, ele se limita ao diagnóstico da doença aguda. A pesquisa de anticorpo da classe IgM e IgG por diversos métodos, e essa é uma busca para se entender qual é o melhor método, ele visa o seguinte: são 3 perfis. IgM negativo e IgG negativo não teve a doença. IgM positivo e IgG positivo, doença aguda. IgM negativo e IgG positivo já teve a doença. Qual é a preocupação de todos nós? Conhecer o valor predativo desses exames, quanto de falso positivo e quanto de falso negativo. Então, nós temos que ter o melhor exame, e o mundo está em busca disso e já fazendo isso, para que nós não tenhamos, na conclusão, ou falsos positivos ou falsos negativos. É claro que o falso negativo é pior
na interpretação de dados. Então, esta testagem, ela é absolutamente fundamental no momento certo. Como o professor Dimas falou, você vai ter um aumento da positividade do IgG com o passar dos dias. Não adianta sair fazendo teste em todo mundo sem que haja, em concomitância, investigação soroepidemiológica, que o Dr. Dimas chama de coortes. Isso tem que ser planejado. Nós estamos auxiliando ao governo na escolha do melhor teste e na metodologia, que são os inquéritos soroepidemiológicos. Então, isso é absolutamente fundamental na decisão que vem a seguir, que é a decisão que, obviamente, você tem toda a razão, que vai estar subsidiada exatamente pelos inquéritos soroepidemiológicos e os testes adequados. Obrigado, doutor Davi Wipp. Obrigado, doutor Dimas Covas. Beth Pacheco, obrigado pela pergunta. Vamos agora à TV Record, jornalista Daniela Salerno. Daniela, obrigado por estar aqui mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, a pergunta para o senhor. O governador de Minas Gerais, um dos estados mais afetados também pela pandemia, Romeu Zema, disse que nesse momento que o governo estadual já tem muitos problemas internamente, que é a hora dos governadores e parlamentares se ater à sua própria função. Chegou até a usar uma expressão, cada macaco no seu galho. Disse também que defende os repasses da União para cada estado, mas que acha mais justo se houver uma contrapartida estadual. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor concorda, a sua opinião e por quê. Obrigada. Daniela, obrigado pela pergunta. Eu prefiro não fazer comentários sobre essa observação do meu colega Romeu Zema, que é o governador do estado de Minas Gerais. Cada governador tem a sua responsabilidade, a dele não é pequena, é uma responsabilidade muito grande no estado, um estado com dificuldades financeiras, fiscais, isso é de conhecimento público. Então eu respeito as suas posições, como respeito a posição de todos os demais 26 governadores. Nós temos o Fórum de Governadores, esse fórum é permanente, nós nos falamos constantemente através de WhatsApp, através de telefone, nem todas as posições são iguais e nós respeitamos isso, mas respeitamos principalmente a condição e a responsabilidade que cada governador tem no seu papel. É o processo federativo sendo respeitado por aqueles que integram o ente federativo, nós, governadores. Vamos agora a mais, obrigado Daniela, vamos agora a mais uma pergunta, é também presencial, do jornalista Rodrigo Hidalgo, da TV Bandeirantes. Hidalgo, obrigado pela sua presença, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, estamos ao vivo transmitindo. Muito foi citado aqui que o exemplo da Alemanha foi usado para a montagem desse plano. A Alemanha está promovendo essa reabertura da economia aos poucos, acreditando que não haverá um segundo pico da doença. Eles têm um controle da propagação, aquele chamado um infectado acaba infectando uma pessoa, eles acham que com isso vai atingir a imunidade de rebanho, vai crescer gradativamente. A gente pode ter essa segurança que isso vai acontecer nessa retomada também, em São Paulo? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu vou dividir com as duas ciências, a ciência da economia e a ciência da medicina. Vou começar com a medicina, vou pedir ou ao doutor Germa ou ao doutor Davi Wipp, Germa, se você quiser comentar, e na sequência a Patrícia Ellen pela área econômica. A pergunta é do jornalista Rodrigo Hidalgo, da TV Bandeirantes, que aliás está ao vivo aqui transmitindo do Palácio dos Bandeirantes. Por favor. Este é o comportamento das epidemias, né? Elas têm uma situação de ataque e depois, conforme a população vai se imunizando, ela termina o seu ciclo. Aqui em todos os países que nós observamos, ela tem durado aí em torno de 4, 5, 6 meses. Mas ela continua circulando. E esse vírus não é mais tão agressivo, vamos dizer assim, pela quantidade menor de pessoas que ele consegue atacar. E esta é a fisiopatologia de uma epidemia. Eu gostaria então agora, Davi. Nós conhecemos epidemias há muito tempo. Historicamente, vivemos, cada um de nós, várias epidemias. A minha primeira foi em 73, 74, a doença meningocócica, seguida por AIDS, etc. Ela tem um ciclo. Nesse momento, nós estamos na fase de ascensão da curva, e essa ascensão ela é setorial. Então, a verdade da área metropolitana de São Paulo é diferente do interior e seguramente do estado de São Paulo e de outros estados.
Por isso que nós temos um monitoramento constante, diário, para entendimento do dia a dia. Nós perseguimos por vários fatores, a geografia, a geodistribuição, curvas epidemiológicas, curvas estatísticas diárias, e nós acompanhamos justamente para gerar melhor e mais segura informação. Obrigado, doutor Davi Wipp, que é o coordenador do Comitê de Saúde, doutor Zé Henrique Guerra, que é o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, e agora a Ciência Econômica com Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Patrícia. Então, na parte econômica que nós estamos fazendo em diálogo com a saúde também, é agora passar para uma nova fase, onde nessa retomada o setor privado também passa a ter uma responsabilidade crítica nesse controle epidemiológico. Por isso que os protocolos são tão importantes e a atuação dos nossos secretários nesse diálogo é crítica. A segunda coisa que esses países têm feito é que quando a gente colocou aqui a classificação na zona amarela, né, vermelha e verde, a gente tem que entender que a classificação no verde, nada impede que se em algum momento da pandemia a gente ter que voltar para a classificação amarela e retroceder, isso pode acontecer sim, e eu acho que é essa responsabilidade que nós estamos assumindo nesse momento, nesse trabalho integrado entre a saúde e a economia. Isso aconteceu na Coreia, isso aconteceu no Japão, o Japão teve que retroceder fortemente, no caso ali da China também. Então a gente tem, por isso que é importante a gente ter todo esse painel de controle e o monitoramento diário no nível municipal. Obrigado, Patrícia Ellen. Rodrigo Hidalgo, muito obrigado pela pergunta. Vamos agora a uma pergunta online, da jornalista Ana Beatriz Correia, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo, no Vale do Paraíba. Vamos a você, Ana Beatriz, você já está em tela. Obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigada. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A nossa questão, eu gostaria que o senhor, governador, e o doutor Davi Wipp respondessem. Após o anúncio da prorrogação da quarentena para o dia 10 de maio, algumas cidades do interior emitiram novos decretos relaxando consideravelmente o isolamento social. Esse é o caso, por exemplo, aqui de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que prevê uma abertura gradual do comércio já para a próxima segunda-feira, dia 27. Então, a gente queria saber o seguinte: o Estado pensa alguma medida para barrar os decretos municipais que prevêem essa flexibilização da quarentena e se essas ações dos municípios colocam em risco a estratégia de contenção traçada pelo governo do Estado. Muito obrigada. Ana Beatriz, muito obrigado pela sua pergunta. Nós temos, sim, duas formas de evitar que isso aconteça. E respondendo de maneira muito enfática, não é prudente, não é conveniente que nenhuma cidade no interior do estado de São Paulo rompa a quarentena antes do dia 10 de maio. Que tenham capacidade, compreensão, resiliência para aguardar a etapa seguinte, que é exatamente essa do Plano São Paulo, cujos princípios básicos foram apresentados hoje, aqui de forma muito clara, pelos integrantes da área econômica e também da área de saúde. Nós estamos atentos aqui. Esse é um governo que presta atenção nos movimentos, respeita as opiniões de prefeitos e prefeitas, de parlamentares, mas segue a ciência. Portanto, vamos estabelecer o diálogo, que é o que temos feito, inclusive com cidades que manifestaram a intenção de abrir as suas economias antes do dia 10, mas se pelo diálogo não houver o convencimento, adotaremos medidas de ordem legal para que isto aconteça. Mas temos confiança, Ana Beatriz, que o diálogo prevalecerá sempre, o bom entendimento entre o governo do Estado de São Paulo e os prefeitos, para que eles mantenham a quarentena até o dia 10 de maio. Essa é uma posição oficial do governo de São Paulo. Queria agradecer, Ana Beatriz, por sua participação. Vamos agora a uma pergunta presencial da jornalista Carolina Rigengo, da Rede TV, que está aqui mais uma vez entre nós. Carolina, boa tarde, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde ao governador e a todos. Eu queria saber, já que existia a expectativa que os testes fossem zerados entre esse final de semana e o feriado, se eles realmente foram. Uma outra questão, o pico da doença, pela projeção de vocês, é possível que seja em 3 de maio. Um pouco adiante, dia 11 de maio, é quando começa a retomada gradual dos comércios, escolas e creches. Queria saber
no que exatamente, dentro daquilo que vocês podem expor para a gente, há essa confiança, essa segurança que a pandemia não vai piorar nessa fase? E se ela piorar, é possível que a gente tenha lockdown por aqui ou não? Muito obrigada. Carolina, antes de passar para a ciência e a medicina, apenas uma observação, faço isso de maneira muito simpática. Ninguém aqui disse abertura de escolas, comércio, isso não foi mencionado aqui. Você fez essa observação ao falar do pico da doença. Então, não há essa deliberação. Esse é um planejamento feito com muito cuidado, com muito zelo, conforme a apresentação feita aqui pela área econômica e pela área de saúde. Os detalhes só serão anunciados no dia 8 de maio, se todas as circunstâncias permitirem. Estamos agindo com cuidado, com zelo e amparado na ciência, sem precipitações de nenhuma ordem. E aí a resposta será feita nos testes pelo Dr. Dimas Covas e na complementação, inclusive sobre o segundo tema, que é o pico da doença, pelo Dr. Davi Wippe. Então vamos ao Dimas. E, aliás, a boa notícia hoje, Carolina, é de que nós não temos mais represamento de testes. Nós zeramos desde ontem, mas eu passo a palavra a quem coordena essa área, que é o doutor e professor Dimas Covas. Ok, os testes eles terminaram ontem à noite, todos, né? E agora os de ontem estão sendo inseridos no sistema. Isso progressivamente preencherá os dados do Ministério da Saúde com esses novos casos. Isso pode ter aí uma influência no número de casos registrados. Eu vou dar uma explicação que eu venho fazendo diariamente, mas eu acho oportuna. São Paulo conseguiu achatar a curva, nenhum de nós tem dúvida. Isto é boa notícia. Quer dizer, essa história de ter falado pico em abril, maio, junho, nós estamos conseguindo, graças às medidas tomadas pelo governo, achatar essa curva. Com isso, houve diminuição do número de infectados, diminuição de doentes, e diminuição do número de doentes que precisam de UTI. Com essas três consequências, o governo do Estado, a Secretaria de Estado, está conseguindo se adequar a cada dia, com o número de leitos, profissionais da área de saúde, aqueles que adoeceram e voltaram. Então, não ter data fixa é boa notícia, é que nós estamos conseguindo achatar a curva. É tudo o que foi pretendido desde o primeiro momento, daí as medidas que foram tomadas. Obrigado, doutor Davi Wippe. Doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde, complementa a resposta à pergunta da jornalista Carolina Reguengo. Eu quero complementar com uma informação, que é a nossa taxa de ocupação leitos Covid de todo o estado de São Paulo. Para a UTI hoje nós temos uma ocupação de 53,3% e leitos de enfermaria 40,5%. Para a Grande São Paulo, UTI 73,7% e enfermaria 63%. Esses leitos incluem hospitais públicos e privados do estado de São Paulo que aderiram ao nosso programa, né, de combate à epidemia. Eu volto a palavra ao doutor Davi Wippe para uma breve complementação. Davi. Complementação da pergunta da repórter da TV Vanguarda, por orientação do governador, na sexta-feira, junto com o secretário de Estado e o secretário Marcos Vignoli, nós fizemos uma teleconferência com os prefeitos do interior. Fizemos isso hoje de novo com outros prefeitos, incluindo desta região que é a pergunta. Também por orientação do governador, nós estamos falando com deputados federais, estaduais, tanto eu como o doutor German, no sentido de esclarecer. Então, o nosso papel é de municiar os prefeitos, deputados, vereadores da melhor informação. Fizemos isso, estamos fazendo. Na outra semana fizemos com os secretários de saúde do Grande ABC e estamos à disposição. O nosso papel é de convencimento através da ciência. Obrigado, doutor Davi Wippe. Antes da penúltima pergunta dessa coletiva, eu queria agradecer a Carolina, da Rede TV, obrigado pela sua indagação, a Ana Beatriz Corrêa, da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, e reafirmar aqui os princípios de transparência
O Governo do Estado de São Paulo, desde a constituição do Comitê de Saúde, no dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, tem dado transparência absoluta a todas as suas atitudes, iniciativas, programas, debatido. Fizemos, com esta coletiva de hoje, 32 coletivas de imprensa, além dos atendimentos feitos à imprensa, sempre aqui demandado, e também o diálogo. O diálogo sempre tem sido muito bem construído com prefeitos, com prefeitas, com parlamentares e com a sociedade civil, todas, trabalhadores, empresários, micro, pequenos e médios, sobretudo com as suas associações e representações, e assim continuaremos a fazer. A penúltima pergunta de hoje é do SBT, é do jornalista Fábio Diamante. Fábio, obrigado mais uma vez por estar aqui e boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta, eu queria voltar a essa questão da possibilidade de um pico da doença. Nessas 32 coletivas, os senhores demonstraram muita preocupação, especialmente com o inverno, que nem chegou ainda, e que ele poderia, inclusive, significar um aumento significativo dos casos da Covid-19. Eu queria entender se essa data do dia 11 de maio, ela está confirmada ou ela está condicionada à evolução da pandemia, se esse início de reabertura, se ele está definido. E uma segunda pergunta sobre a questão da reabertura dos planos. Os senhores falaram muito aqui do apoio do setor privado, da necessidade das testagens. O governo conta com o setor privado nesse retorno para que os setores mesmo façam testes com seus funcionários, ou essa é uma tarefa exclusiva do Estado? Obrigado. Fábio, vou, como sempre, dividir com a ciência, com o Dr. Davi Wippe, como coordenador do Comitê de Saúde. Mas quero deixar claro que essa quarentena vai até o dia 10 de maio, e esclareço mais uma vez que nada modifica-se ao longo deste período. Mas nós não estamos dizendo que deixaremos de ter quarentena depois do dia 10 de maio. Nós teremos o Plano São Paulo, que vai estabelecer áreas, setores, que poderão ser distendidos e outros não. A sua pergunta é importante para deixar isso muito claro. Ninguém falou aqui, nem falará, mas é importante deixar claro de que nós não estamos anunciando que no dia 11 de maio não teremos mais nenhuma quarentena. Teremos o Plano São Paulo, flexível, amparado sempre na ciência, na medicina, nas questões regionais, em dados analíticos e também na economia. E agora sim, passo a palavra ao Dr. Davi Wippe. A nossa posição de centro de contingência é o segmento das curvas epidemiológicas. É isso que vai nos fazer sugerir ao governador, ao secretário, qual a melhor forma, quando e de que forma. Existe um plano acordado por todos nós e a implementação desse plano seguirá dados científicos e epidemiológicos. Isso é claríssimo. Então, é uma posição do centro de contingenciamento, é uma posição de todos nós. Obrigado, doutor Davi Wippe. Nós, agora são 13 horas e 52 minutos. Nós prometemos encerrar a nossa coletiva até às 14 horas. Por isso, vamos para a última pergunta de hoje, que é da Rádio Jovem Pan, jornalista Daniel Lian. Daniel, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Em relação à projeção da capacidade de leitos, fazendo até um paralelo com o número de casos e incluindo até os hospitais de campanha, esta questão, ela está dentro da expectativa, dentro do esperado, e eu perguntaria também em relação ao que o governador acabou de falar, sobre uma possível prorrogação da quarentena, se isso vai ser realizado nas cidades onde a curva está acentuada. Mais uma vez, vou dividir com a ciência. Sim, é verdade. Vamos então, tem toda a razão, o jornalista Fábio Diamante do SBT. Já voltamos aqui, Daniel Lian, mas o Fábio fez a pergunta sobre os testes do setor privado. Vou dividir com o doutor Davi Wippe, se necessário, com o doutor Dimas. Tem toda a razão, desculpa, Fábio. É fundamental que o setor privado nos ajude, como tem ajudado. Eu faço parte de grupos, eu ajudo na orientação de grupos privados que estão planejando protocolos científicos de testagem. Soro
de inquéritos epidemiológicos. Então, isso é muito importante, a participação de todo mundo, inclusive da iniciativa privada, e está sendo feito. Eu, pessoalmente, assessoro e participo de vários grupos privados no sentido de ter a maior ampliação possível na testagem. O Estado de São Paulo, boa parte da sua saúde, ela é privada ou benemerente. Então, é importante que todos participem e estão participando. Obrigado, doutor Davi Wippe. Doutor Dimas Covas. É importante ressaltar que a iniciativa privada já está participando dessa plataforma de laboratórios. Quer dizer, importante contribuição dos grandes laboratórios do Estado de São Paulo na realização desses testes. Obrigado, doutor Dimas. Agora sim, vamos à resposta ao jornalista Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. Eu vou dividir com a saúde. Daniel Lian, para que fique claro, para quem está nos assistindo agora e ouvindo, a Jovem Pan transmite imagem e som. Eu vou pedir que você volte aqui ao microfone, importunando você, para que você formule novamente a sua pergunta, para que as pessoas que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo, possam compreender exatamente sobre o que estaremos respondendo. Perdão. É exatamente sobre essa projeção, se está dentro do esperado, a expectativa, fazendo um paralelo entre a capacidade de leitos e o número de casos, incluindo até os próprios hospitais de campanha. E se a quarentena poderá ser prorrogada, especialmente nas cidades onde a curva ainda esteja acentuada. Muito bem. Agora, mais uma vez, obrigado, Daniel Lian. Vou dividir com o doutor Davi Wippe, mas antecipando que o projeto apresentado aqui, no seu enunciado do Plano São Paulo, estabelece exatamente esta possibilidade de que agora a quarentena possa ter flexibilização em áreas onde o domínio da doença não tenha existido ou tenha sido enfraquecido e dominado pela ação da ciência. Mas, oportunamente, nós comunicaremos de forma mais detalhada, inclusive regionalmente, esta ação que não será homogênea. Isso também ficou claro na apresentação feita aqui, tanto pela medicina quanto pela economia. Apenas reforço a informação, atendendo a pergunta feita pelo Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. E agora, vamos à saúde com o doutor Davi Wippe. Se você acompanhou isso desde o primeiro momento, a primeira estimativa nós fizemos em termos de cenários da projeção de 1% de infectados, 5% e 10%. 20% desses sintomáticos, necessitando da atenção da saúde em diversos níveis, e 80% assintomáticos. Dos 20%, 5% precisando de UTI. Então, este planejamento ele se mantém. É claro que o sistema está pressionado, principalmente no município de São Paulo, em Grande São Paulo, e não era de se esperar que fosse diferente. Por isso, providência. O governador, antes de vir para cá, eu conversei com o secretário de saúde do município, o Edson Aparecido, e ele me dava conta que a projeção do município, eles estão criando os novos leitos todos os dias, atendendo às projeções que foram feitas. E as projeções do município, eles também estão subsidiados pela melhor informação. Então, é um sistema pressionado, não vai ser diferente, e as decisões, as futuras, vão ser galgadas em ciência. Essa é o papel do Centro de Contingenciamento. Nós fazemos todas as projeções para subsidiar o Estado. Obrigado, doutor Davi Wippe, coordenador do Comitê de Saúde. Obrigado a você, Daniel Lian, da Rádio Jovem Pan. Antes de encerrar a coletiva de hoje, as emissoras de TV, a CNN e TV Cultura, que hoje não tiveram aqui oportunidade de fazer as suas perguntas, se tiverem perguntas no campo técnico, da saúde ou da economia, os secretários e os representantes das duas áreas poderão atendê-los separadamente aqui ao encerramento dessa coletiva. Aos que estão em casa nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo... Bom, você acaba de acompanhar aqui na tela do Band News a coletiva diária onde o governo de São Paulo falou aí sobre as diretrizes para a reabertura gradual da quarentena aqui no estado. De São Paulo, nós vamos ao vivo com imagem de Genebra, na Suíça, onde a direção da Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualiza a situação da pandemia do coronavírus. Vamos acompanhar um pouco e também mais informações com nossa editora de internacional, Beatriz Ferretti. Oi, Lene, boa tarde a você. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, fez a abertura dessa coletiva de imprensa
que tem acontecido praticamente todo dia em Genebra, na Suíça. E nessa abertura, o diretor afirmou que o coronavírus vai estar presente entre nós por muito tempo. A OMS alertou que ainda existem muitas brechas em vários países em relação à proteção da pandemia, a defesa contra a pandemia, e que nenhum país tem hoje em dia 100% das medidas necessárias para acabar com a contaminação do coronavírus. Então, de acordo com dados fornecidos pelos governos à organização, atualmente apenas 48% dos países no planeta têm um plano de engajamento na sociedade em relação às medidas de prevenção contra o coronavírus. Também 78% dos países têm atualmente um plano de prontidão e resposta à Covid-19, 76% possuem sistemas de vigilância para detectar casos e 91% dos países que se reportaram à OMS têm hoje uma capacidade de teste laboratorial para a Covid-19. Então, em outras palavras, segundo a OMS, ainda existem muitas lacunas de defesas no mundo e nenhum país possui todas as medidas necessárias atualmente para combater essa pandemia. Por isso, a Organização Mundial da Saúde disse que vai continuar trabalhando com todos os países e com a comunidade internacional para fechar essas lacunas e, assim, criar capacidades sustentáveis para o futuro. Nessa coletiva também, a OMS já disse que está preocupada com um atual aumento do número de novos casos na América do Sul, mas também já apontou para a estabilização e até uma certa queda de números de novos casos em algumas partes da Europa. Até agora, quase 2,5 milhões de casos de coronavírus já foram reportados à OMS e mais de 160 mil mortes. Eles também alertaram, além desse aumento do número de casos na América do Sul, e também falaram sobre a queda do número de casos em algumas regiões da Europa, eles também alertaram para a preocupação de que alguns países estão reportando casos de reinfecção, como, por exemplo, a Coreia do Sul, onde pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus foram infectadas novamente depois de terem sido curadas. Então, eles dizem que também estão de olho nisso. Agora, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, também disse que um dos maiores perigos que nós enfrentamos agora é a complacência. Ele disse que as pessoas que estão em países que enfrentam isolamento estão compreensivelmente frustradas por ficarem confinadas dentro de suas casas. Ele disse que entende que muitas pessoas querem voltar logo à vida normal. Só que para isso acontecer, o mundo precisa estar melhor preparado. Ele disse também que a OMS também quer, obviamente, que o mundo volte ao normal e que por isso que a organização está trabalhando todos os dias para que isso seja possível. Lene, continua acompanhando. Volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações até então, Beatriz Ferretti, editora de Internacional aqui do Band News. Bom, seguimos agora para um rápido intervalo, mas fica aqui que eu já volto com mais notícias para você. Até já. Chegou o novo Tigo 5X Turbo 1.5 Full Connect. Novo design, muito mais tecnologia. O mundo real e o universo virtual conectados com Apple CarPlay, Android Auto e 4 câmeras digitais com visão tridimensional de 300